Meus amigos, para quem acha que a vida de Sérgio Moro vai ser só colocar o nome e achar que já está eleito, tá bem enganado. Pesquisa foi divulgada aqui pelo Instituto Census Isto É e mostra ele bem abaixo do que foi divulgado recentemente pelo Atlas Político. Eu vou falar dessa pesquisa, desses números, trazer algumas reflexões. O cenário para Bolsonaro é terrível, mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, mas só se gostar, compartilha com amigos, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Aí nós temos também aqui embaixo, no Seja Membro, a possibilidade de você colaborar com o canal de maneira mensal a partir de R$ 1,99. Claro que quando não puder mais é só entrar lá e cancelar. Então vamos lá, meus amigos, falar aqui desses números que foram coletados entre os dias 24 e 28 de novembro. O Instituto ouviu 2.000 eleitores de forma presencial, uma diferença em relação a outros institutos, e a margem de erro aqui é de 2,2, para mais ou para menos. Eu não tive o acesso ao arquivo completo, com todos os dados. Então as minhas informações aqui, eu vou deixar o link embaixo, elas estão lá no site da Isto É, e lá mostra apenas um cenário de primeiro turno, em que Lula lidera com 42,6% dos votos. Aqui nós temos alguma semelhança com o que foi divulgado no Atlas. Bolsonaro aparece aqui abaixo do que foi divulgado então em outros institutos. Não estou fazendo aqui a comparação, é só trazendo que como que o instituto muda de acordo aí com a metodologia, enfim. Bolsonaro aqui aparece com 24,2, ele tinha mais de 30 no Atlas Político. Sérgio Moro, que aparecia com 13,7 lá, aparece com 7,5 aqui. E o Ciro Gomes, que lá aparecia com 6,1, aqui aparece com 5,3. Então, a oscilação de Lula e Ciro foi menor em relação ao Atlas. A de Moro e Bolsonaro foi uma oscilação maior. João Dória aparece com 1,8, Simone Tebet 1,2, Mandetta 1, Pacheco 0,3, Felipe Dávila 0,2, Alessandro Vieira 0,1. E lá no site não traz informação sobre votos brancos, nulos e indecisos, mas somando todos aqui nós temos 84,2. 15,8 então não escolheram nenhum candidato por algum motivo. Uma diferença importante, porque no Atlas esse percentual é muito baixo, é em torno de 3%. E aqui também no site vai dizer que 61,9% dos eleitores entrevistados estão dispostos a votar no nome que não seja nem Lula nem Bolsonaro, que mostra um espaço para que um outro candidato cresça. Nesse caso aqui favorece Ciro. Por quê? Porque apesar de muitos se dizerem nenhum nem outro, como João Dória, como Mandetta, como Sérgio Moro, esses três que eu citei aqui estavam de alguma forma com Bolsonaro, tanto na eleição, vale lembrar do Bolsodória, em que Dória venceu em São Paulo uma margem pequena em relação a Márcio França, e eu duvido que ele teria vencido se não tivesse surfado nessa onda. Sérgio Moro, enfim, não precisa nem dizer, né, virou ministro do Bolsonaro, Mandetta igualmente. E Ciro Gomes estava em 2018 concorrendo contra Lula/Haddad e concorrendo contra Moro. Então, se alguém pode-se dizer nem Lula nem Bolsonaro, esse alguém é Ciro Gomes. Mas vamos lá então para o segundo turno. Lula venceria Bolsonaro 55,1 contra 31,6. Bolsonaro venceria João Dória 35,7 contra 32. O único que perde para o Bolsonaro é o Dória. Ciro Gomes venceria Bolsonaro 38,7 contra 34,5. Lula 55,5 contra 14,1 de João Dória. E Lula contra Moro 53,3 contra 25 do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro. A rejeição, o site só colocou lá de Bolsonaro, então por isso que eu não vou trazer outras. Lá aparece ele com 59,2%, o que se assemelha a outros institutos. Outros dados terríveis para Bolsonaro: 63,6% desaprovam o seu governo, enquanto apenas 30,2% aprovam. Aqui também tem uma semelhança em relação a outros levantamentos. E quais são os motivos dessa altíssima desaprovação? Aí o Instituto fez uma pesquisa bem detalhada, isso é importante. Política econômica: 65% dos entrevistados acham que ela está sendo conduzida de forma inadequada. Isso aqui é importante e é isso que afeta mais na popularidade de um presidente. 21,4% acham que ela está bem conduzida, 8,6% mais ou menos, 5% não souberam responder. Inflação, vejam isso, meus amigos, 90% dizem que ela está afetando o seu dia a dia.
6,9, que eu não sei qual país que esse povo vive, no Brasil, eu estou aqui apenas brincando, dizem que ela não afeta o seu dia a dia, 2,1 mais ou menos, e 1% não respondeu. Combate à pandemia, 65,4 acham que Bolsonaro não lidou adequadamente em relação ao que devia ser feito, enquanto 25,7 acharam que ele se portou bem. Sobre o Auxílio Brasil, vejam isso aqui, é importante, hein? 53,2 acham que ele, Bolsonaro, vai viabilizar o Auxílio Brasil apenas para tentar a reeleição, ou seja, estão percebendo um viés eleitoreiro nessa coisa dele agora se aparecer como defensor dos pobres. 38,1 acham que é para ajudar mesmo os mais necessitados. Corrupção, 56,7 acham que a corrupção aumentou nos últimos 6 meses. 22,3 acham que ela diminuiu. Isso aqui deveria ser uma lição, gente. Porque Bolsonaro foi eleito em cima dessa hashtag contra a corrupção. O pessoal colocava nos para-choques de carro, caminhão, a mesma coisa do Collor, a mesma coisa de Jânio Quadros. E agora tem gente, 7, alguma coisa aqui, achando que Moro, porque se apresenta como candidato do combate à corrupção, isso aqui é uma falácia. Quando eu vejo alguém com essa bandeira, eu falo, ixi. Bom, isso não quer dizer que não se deva combater corrupção. O problema é que muita gente é só no discurso, é só no gogó. E isso já está provado ao longo da história que não funciona. Mas vamos lá para um outro ponto aqui. Democracia, 68,8 acham que ela está correndo riscos. 20,5 não está. 89,4% dizem que é importante preservá-la. E vejam isso, talvez aqui está o núcleo duríssimo do bolsonarismo. 3,6 acham que não é importante preservá-la, 3,1 mais ou menos e 4,1 não souberam responder. Vamos para um outro ponto, relações exteriores. 62,1% acham que a imagem do Brasil piorou no exterior. 20% acham que ela melhorou. Realmente é curioso isso aqui, viu? Impeachment. 40% a favor, 44,6% contra. Esse instituto pega o que outros já mostraram que é uma divisão. Mesmo quem não gosta do Bolsonaro, às vezes fica com um pouco de receio. Ah, não, vamos deixar acabar o governo, vamos tirar no voto. Enfim, realmente isso aqui é uma coisa que tem dividido a sociedade, mas aqui a maioria aprovaria. Os melhores números para ele, curiosamente, vêm sobre a preservação da Amazônia. 39,9% acham que ele, Bolsonaro, não está contribuindo para o desmatamento das florestas, e 38,6% acham que sim. Vamos analisar aqui um pouco do cenário. Bolsonaro, vamos começar por ele aqui, vocês já vão entender por quê. Quando a gente pega todo esse caldo, todo esse sentimento, a gente observa que a tarefa dele para 2022 é quase impossível, até porque, na questão da economia, a previsão para 2022 é de, na melhor das hipóteses, uma estagnação. Alguns falam em 0,5%, mas não duvidem que daqui a pouco nós teremos alguns fazendo apostas até numa recessão do PIB em 2022, como entrou em recessão já no terceiro trimestre desse ano. Então a gente já está, de certa forma, num quadro aí de recessão apontado pelos últimos números. E Bolsonaro agora não está mais na condição de criticar e ter que mudar tudo que está aí. Ele está tendo a possibilidade de mudar e não muda. E sobre essa questão de tantos números que eu trouxe para vocês, inclusive, assim, a gente pode até confundir em relação a alguns, mas a questão é que a gente está sentindo isso no bolso, na pele, na vida. Não é só uma questão de estatística. Então, para ele reverter isso aqui, realmente, eu acho bem complicado. Então fica claro que o sentimento dominante é o anti-bolsonarismo. A grande questão é, será que Bolsonaro vai derreter ao ponto de nem estar no segundo turno? A gente vai ter que ver como que vai ficar essa questão toda daqui até as eleições. E sobre Lula, que não diz abertamente que será candidato, fala que vai definir em fevereiro, março, abril, enfim, deixando uma porta aberta para uma eventual desistência, mas ele agora se movimenta em todos os sentidos, sim, como um pré-candidato. E por que eu falei do Bolsonaro antes e o Lula depois? Porque o Lula, quando ele volta para o jogo político, ali em março de 2021, ele aparecia nas pesquisas com algo em torno de 30%, um pouco menos ou um pouco mais. E ele aparece aqui, como em outras, com 42% arredondando. Vamos colocar na casa de 40%, pegando uma média. Então fica claro que ele está surfando num patamar hoje acima daquilo que ele teve num primeiro momento, porque o eleitor viu nele a melhor chance de derrotar Bolsonaro. Então Lula hoje é quem melhor consegue captar esse sentimento anti-bolsonarista. Mas eu estou dizendo hoje, faltam 10 meses para as eleições. Daqui a pouco os canhões se voltarão todos
para Lula. Por enquanto estão mais focados no Bolsonaro. Como que Lula vai resistir a tudo isso? E se o cenário mudar e ele perder esse favoritismo que tem agora, será que ainda assim ele insiste numa candidatura, vaidoso que é, podendo sair das urnas derrotado? Esse é um ponto importante. Então, cenário eleitoral muda muito. Um vídeo pode mudar uma eleição. Hoje, com rede social, você publica um vídeo e em minutos ele está em diversos grupos de WhatsApp, enfim. Então, a gente não pode dizer que o cenário está definido para ninguém, ninguém mesmo. E Sérgio Moro, que vive o seu auge, é impressionante o esforço que a grande mídia, com que alguns canais de YouTube, com que bolsonaristas arrependidos, nem tão arrependidos assim, estão fazendo para viabilizar o seu nome. É impressionante. Aí ele apareceu muito bem colocado na Atlas, que eu analisei aqui no canal, com 13,7, e aqui agora aparece com 7,5 numa pesquisa presencial. Em outras, ele pontuou entre 7, 8 até 12%. Então a gente vai ter que aguardar, porque ele passa agora por um processo de fritura. E não faltam motivos para isso, né? Bolsonaristas o veem como um traidor. E isso na política é péssimo. Bolsonaro, na sua live de quinta, reforçou isso junto ao seu público. Chamou Moro de mentiroso, palhaço e sem caráter. E parte da população, que não é bolsonarista, vê Moro como um juiz parcial e incompetente. Isso foi dito pelo STF. E vê Moro como alguém totalmente despreparado. Isso aí não precisa ninguém dizer. Isso é óbvio, é nítido. E sobre a parcialidade de um juiz, isso é gravíssimo, gente. Imagine uma final de campeonato de futebol em que um juiz, escalado para apitar, é acusado de beneficiar um time que saiu derrotado daquele jogo e meses depois ele vira diretor de futebol, vamos pegar assim, do time que foi campeão. Como é que a gente reagiria a isso? É um absurdo, vai acabar com o futebol se todo juiz se comportar assim? Pois é, Sérgio Moro fez isso. Goste-se ou não do Lula, Sérgio Moro foi considerado um juiz incompetente e parcial. E para piorar, saiu do ministério de Bolsonaro, em que a sua esposa dizia ver Moro e Bolsonaro uma coisa só, e foi trabalhar num escritório de advocacia nos Estados Unidos, que administra a massa falida de diversas empresas, inclusive a Odebrecht, alvo da Lava Jato, em que no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, você destruiu empresa para combater corrupção. Em outros lugares do mundo, temos vários exemplos, você pune as pessoas, você, enfim, mantém os empregos, mantém a tecnologia que aquela empresa domina, mantém a estrutura. No Brasil foi diferente. E a grande dúvida sobre Sérgio Moro é, vai ser mesmo candidato? Claro que se daqui a pouco ele aparece com 20 pontos, aí ele talvez dê uma animada maior, mas e se não der? E se ele continuar aqui nesse patamar de 7, 8, 9? Será que ele vai arriscar ou ele dá um passo atrás, busca algo mais seguro, como o Senado, e aí entra apoiando o João Dória e adia seus planos para 2026, por exemplo? E se o Moro fizer isso, mesmo declarando apoio ao Dória, os seus votos dão uma pulverizada. E Ciro aqui aparece tecnicamente empatado com Sérgio Moro, mas em quarto lugar, um pouco abaixo do que outras pesquisas mostraram recentemente. A gente pega na Atlas 6 pontos, vai até a IPESP, que trazia Ciro Gomes com 9. Tudo isso feito aqui no final de novembro. Eu disse aqui, antes de sair todas essas pesquisas, que seria natural que Ciro Gomes perdesse um pouco com a chegada de Sérgio Moro. Como ele perdeu um pouco quando Lula voltou para o jogo, aí depois o Ciro Gomes bateu ali num piso e retornou num patamar até maior do que ele tinha quando Lula voltou. Então a gente tem que ver como que Ciro vai se comportar daqui para frente. E ele tem insistido, diferentemente de Sérgio Moro, que não tem ideia, não tem projeto, o Ciro insiste nesse debate, né, em criar essa corrente de ideias, daquilo que ele pensa sobre o Brasil, para que os seus eleitores mais fiéis, e o Ciro tem militância forte e aguerrida, repliquem isso nas redes sociais, nas conversas em família, para que vão plantando a semente do Ciro um candidato preparado, como é. Porque aí as pessoas começam a olhar para o Ciro e a dizer, talvez eu possa até votar nele, ou muita gente diz assim, não, mas eu até acho que seria interessante, mas nesse momento o Lula é o melhor para derrotar Bolsonaro, mas as sementes de um possível voto no Ciro, elas vão sendo plantadas. E dependendo do cenário lá na frente, aí o Ciro pode colher o fruto dessa sementinha que está sendo semeada neste momento, mesmo ele aparecendo aqui nessa pesquisa em quarto, lembrando que ele já apareceu em outras com Sérgio Moro, o Ciro lá no caso em terceiro. E só mais um ponto em relação a essas sementes, porque as propostas do Ciro, elas visam atacar justamente os maiores problemas que os brasileiros sentem neste momento,
questão de desemprego, da inflação, da queda na renda, desigualdade social, que é o que muitas pesquisas apontam. Então, vários vídeos do Ciro apontando as soluções circulam em grupos e tudo isso é extremamente importante. E claro que o desafio dele não é fácil, a vida dele é muito difícil, até porque a grande mídia não quer que ele seja eleito, porque as propostas do Ciro ajudam o povo, mas prejudicam quem vive da especulação e que influencia a grande mídia. Então o desafio do Ciro é fazer o quê? Com que a sua mensagem chegue no eleitor. Se isso acontecer, suas chances aumentam muito. E João Dória, falei dele aqui um pouco, mas mesmo sendo governador do principal estado do Brasil, tendo feito a aposta certa na vacina, continua altamente rejeitado aqui no patamar mais baixo, mesmo aqui com toda a ajuda também de uma certa imprensa. E o João Dória, mesmo tendo a ajuda de uns e outros, ele aparece ainda aqui com grande dificuldade. Demais candidatos, uma situação mais difícil ainda, não digo nem pelo percentual em si, porque eu acho que muita coisa pode acontecer daqui até as eleições, mas são candidatos que de fato o discurso acabam não empolgando tanto assim. E para fechar é o seguinte, a grande questão para 2022 é, se o debate for em torno de projeto de país, do que precisamos para sair desta crise que se arrasta há muito tempo, passando por governos do PT, do Temer, de Bolsonaro, mas se a gente volta lá na raiz, passa também pelo PSDB do João Dória, enfim, se o debate for em torno da solução dos problemas do Brasil, eu acho que o Ciro ganha. Repito, ele tem um projeto consistente, consolidado, colocado em livro, mas não só isso, defendido por ele em entrevistas, em palestras, em lives. Só que eles vão tentar despertar na sociedade ódios e paixões despolitizados para que aí faça a escolha em torno do menos odiado ou do menos pior, e não é isso que nós precisamos. Essa coisa do pelo menos tiramos o PT em 2018 e do pelo menos vamos tirar Bolsonaro em 2022, isso está afundando o Brasil cada vez mais. É preciso votar não para tirar A ou B, mas para empoderar um projeto nacional de desenvolvimento. Se a gente fizer isso, a gente vira o jogo e o Brasil, de fato, vai deixar de ser um país admirado no futuro para ser um país admirado no presente. Meus amigos, eu fico por aqui. Se você não está inscrito e puder, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais gente para esse espaço aqui. Valeu e até o próximo vídeo.